Bom dia, Ruben, bem-vindo a Setúbal e obrigado por teres aceito o nosso convite para esta entrevista. Em primeiro lugar, gostaria de perguntar como é que tudo começou? Como é que entraste no ciclismo, se tive alguma influência e com que idade? Olha, bom dia, obrigado pelo convite, é sempre uma honra ser entrevistado por vocês, já é a segunda vez. Tudo começou quando era pequeno, a fazer BTT, com a ajuda do meu pai, se ele não era possível. Por acaso foi tudo, não estava nada programado, eu gostava muito de ver a Volta à França, com 7 ou 8 anos, e comecei a fazer BTT, a paixão começou a surgir, mas a passagem para a estrada dá só aos 15 a 6 anos, porque o meu pai não me deixava ir para a estrada por causa dos carros, era bastante perigoso, e fiz, digamos, toda a minha infância e adolescência no BTT. Depois foste para o escalão sub-23 em Portugal e a tua geração é lembrada como uma das mais fortes. Eu queria-te pedir para recordares uma história ou uma grande vitória que conseguiste, também recordando que eram os teus competidores na altura e fazendo menção a eles. Sim, como júnior o meu segundo ano foi o mais forte, o primeiro foi de aprendizagem, ainda conciliava um pouco o BTT com a estrada. No segundo ano foquei muito mais no ciclismo de estrada, estava no Alcobaça, tinha uma excelente equipa, uma excelente formação, um treinador muito inteligente e que me deram todo o apoio. E lembro-me que eram várias rivalidades com ciclistas como o Luís Gomes, que era muito bom na altura, o César Martigil, o Gonçalo Amado também. Tinha um ciclista que era um grande talento, já digamos eu a falar de júnior primeiro ano, ele era de segundo, que era o João Leal, que infelizmente não continuou na modalidade. Tinha o Barbil, que era também meu colega de equipa. E vários, agora faltam-me vários nomes, mas eram esses e Vendiciar também já na altura já eram bastante competitivos. Esse escalão prova que continuaram a ser grandes atletas e profissionais como o Luís Gomes e o César que ainda conseguem fazer a diferença no escalão profissional. Em 2015, penso eu, mudaste para a Axion. Como é que lidaste com essa mudança? A tua realidade mudou quase toda. Sim, imagina que eu tenho uma proposta agora para ir para o estrangeiro, nem inglês na escola era bom, quanto mais a ir para os Estados Unidos e começar tudo do zero a falar inglês numa estrutura nova. Isso foi realmente a principal dificuldade, mas fui muito bem recebido. Comecei a trabalhar logo bastante no inverno, cheguei em boa condição física. A minha primeira corrida que faço, por acaso ganhei, que foi em Portugal, e isso também ajudou a que as coisas começassem a correr bem, e tive 2 anos magníficos que me potencializaram para o World Tour. Sim, e no World Tour tiveste 2 temporadas na Trek e depois mudaste para a Katusha Alpecin. Eu queria perguntar o que é que fez a diferença para no final de 2019 teres atingido o teu melhor nível? Não, realmente foi uma transição bastante difícil para mim, porque estava habituado a ganhar no escalão sub-23 a fazer boas corridas a nível internacional. Não consegui conciliar muito bem, apesar da primeira corrida no Tour Down Under ter vestido uma camisola de líder, da juventude, nesse caso. Tive bastantes corridas com dificuldade, que não acabei. Foram 2 anos com muitos problemas de saúde, um bocadinho de falta de profissionalismo da minha parte também, e nessa fase da Katusha, com muitas lesões, muitas quedas, realmente comecei a ficar um ciclista mais maduro, e essa volta à Espanha mudou um pouco a minha carreira, que foi conciliar de um trabalho que estava a desenvolver cada vez mais, realmente a paixão por esta modalidade e o empenho total só a pensar nesta modalidade, realmente começou a partir daí a acreditar em mim mesmo que podia fazer grandes corridas a nível internacional. Okay. Agora saltamos para o ano 2020, que foi de grandes mudanças para todos nós, impostas pela pandemia. Queria te perguntar como é que
Como é que te adaptaste a essas mudanças, especialmente quando também tinhas mudado de equipa? Como é que encontraste motivação para treinar? Sim, olha, foi uma grande desilusão para mim e para todos, não é? Porque estava com bastantes ambições para o início desse ano, tinha preparado muito bem e ficámos todos afetados com o Covid. A saúde era sobretudo o principal e depois a parte esportiva lá nos conseguimos ajustar e realmente o foco e a vontade de vencer já tinha bastante grande. Queria confirmar a minha forma física, as minhas potencialidades tinha mostrado na volta à Espanha, tinha entrado num projeto novo como a IF e realmente eu queria demonstrar que podia ser competitivo e realmente fiz corridas boas no parte final e esse giro foi prova disso, de evidenciar o meu bom momento de forma. Então, a minha próxima pergunta é precisamente sobre esse giro, que tu já deves estar muito habituado a responder esta pergunta, que é contares a história daquele dia, da maior vitória, de uma das maiores vitórias da tua carreira. O que é que sentiste, especialmente naquele último quilómetro? Sim, isso foi uma prova, por exemplo, de fugas e do exemplo de corrida que estava a evidenciar, não é? Era um ciclista que estava em crescente evolução e encontrar-me a mim mesmo, era bastante batalhador e nesse último quilómetro só pensava em ganhar, porque nunca tinha tido uma grande vitória a nível internacional, tinha sido campeão nacional, mas faltava essa vitória numa grande volta, tinha ficado perto na volta à Espanha da edição anterior, no ano anterior, e realmente nesse último quilómetro só pensava que tinha que ganhar, mesmo já dava poucas forças, mas a força da mente e a vontade de vencer foram realmente muito mais fortes, porque penso que o rival desse dia era mais forte que eu. E continuando nesse giro, dias depois tivemos uma etapa que é capaz de ter sido a etapa com mais assistência pelos adeptos portugueses, a etapa do Stelvio, em que seria o último grande teste do João Almeida para manter a camisola rosa. Infelizmente ele não o conseguiu fazer. Eu queria perguntar se no meio dos teus objetivos e da luta pela montanha, se tiraste alguns momentos para pensar nele. Não, claro, nesse giro tivemos uma história engraçada, porque tínhamos uma relação mínima na altura de seleções nacionais, ele era bastante mais novo, encontrávamos em Júnior, sub-23, e depois aí ele já tinha a evidenciar uma forma muito grande, e nesse giro, digamos que a minha corrida estava praticamente feita, que era ter ganho a etapa e eu lutando para a montanha pensávamos, não é? Encontrávamos à partida e eu disse-lhe que poderia dar-lhe uma mão e assim foi. Nesse Stelvio, digamos que o coração de português compatriota falou mais alto e tentei ajudá-lo para que ele fizesse história para ele e para todos nós. Quando recordamos esse giro, estamos a recordar um dos momentos altos do ciclismo português nos últimos anos. E agora esse ciclismo vive um momento ambíguo. Por um lado temos grandes ciclistas como tu, como o João, como o Gêmeos Oliveira, como o André Carvalho, perdoem-me todos os que esqueci de mencionar, que alcançam grandes resultados. Por outro lado, a seleção nacional não consegue rentabilizar todas as vagas que os pontos desses ciclistas lhe atribuem. Eu queria que nos contasses o que é que achas dessa situação. Sim, realmente isso é uma situação um pouco complicada, não é? Eu, como ciclista profissional, tento fazer o meu melhor para mim e também a pensar no país, porque a representar-nos a nós mesmos também estamos a fazer pelo país e é nesse pensamento que de alguma maneira os consigo retribuir. Enquanto logísticas e políticas, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre o assunto. Mas o que eu acho é que temos um passado muito bom, com grandes campeões como o Rui Costa, como o Zé Azevedo, como o Tiago, como o Nelson, como o Cândido, muitos outros que estiveram lá fora. E agora realmente estamos numa fase muito boa do ciclismo. Eu acho que a Federação tem tido um bom trabalho. Se assim não fosse também não conseguimos alcançar os resultados que tivemos em Júniores e como elites
Também temos tido realmente grandes campeões. Enquanto sub-23, digamos que se calhar tem sido a modalidade mais prejudicada pelo Covid, porque houve ali uma paragem na formação. Eu acredito que tenha sido por aí, mas de certeza que, conhecendo as pessoas da Federação, vão fazer o máximo possível por esta modalidade e só temos que esperar que eles façam o melhor para o país e por esta modalidade e por todos. Textos em várias provas, em vários países, vários climas. Queria-te perguntar sobre essa característica, se isso é algo que nasce como ciclista ou se é algo que com muito treino se desenvolve. Sim, agora mencionaste um fator realmente importante, porque eu ganhava algumas vezes como sub-23, tinha bons resultados, mas realmente tenho vindo a fazer um processo muito longo e realmente aquele ciclista de fugas irreverente, batalhador, passou a ser mais calculista e a esperar para fazer a corrida, digamos, mano a mano com os grandes ciclistas no pelotão. E eu acreditava, veio muito de mim, acreditava que conseguia chegar aí. Muitos duvidaram, mas é o que é, e na estrutura onde estava deram uma oportunidade. Sempre lhes agradeço por isso, por me acreditar que podia fazer isso como ciclista, e na verdade é que consegui. Tenho vários top 10, top 5 em chegadas de montanha, consegui uma vitória bonita, tive alguns azares como na volta à França, e acredito que foi um ano de confirmação, e digamos que ainda mais outro passo que dei, e quem sabe possa dar outro mais acima, e porque não ganhar mais vezes como ganhei. Vou ter de voltar um bocadinho atrás, porque tu adiantaste um pouco em relação ao que eu tinha previsto. Mencionaste a tua grande vitória no Mont Ventoux, mas depois do céu veio o inferno com a queda logo nos primeiros dias do Tour. E como é que um ciclista aguenta aquela situação e consegue, que lições é que consegue retirar? Sim, foi realmente muito frustrante, mas eu nessa parte mental realmente é muito importante teres como ciclista e como pessoa, mas neste desporto tão duro, tão massacrante e tão injusto, que essas lesões, essas quedas, tem que realmente estar preparado para tudo. E eu, depois do Mont Ventoux, esperava ir à volta à França, tinha as minhas ambições pessoais, era tudo público, porque não pensar num top 10, uma vitória de etapa. Penso que ia da forma da minha vida, digamos, da forma maior que tive até hoje, realmente um ciclista de progressão. Mas é o que é, tive vários desafios e várias batalhas anteriormente, e mostrei que esse obstáculo consegui passá-lo. Foquei-me nas outras corridas seguintes, não consegui ganhar, mas tive pódios bons, mostrei que encontrei-me outra vez, e na irreverência é que está a minha força, digamos. Em relação agora ao final da temporada, em que te mudas para a Movistar, e penso que esta é a tua primeira entrevista depois do anúncio da transferência, e em relação a esse processo, como é que lidaste com os rumores que iam surgindo? Sim, o interesse, claro que é a confirmação, é um motivo de orgulho, porque é a confirmação do trabalho que estou a ter, do sacrifício. Realmente recebemos sempre a recompensa, e tive algumas abordagens, mas realmente a mais interessada e que o projeto mais, digamos, que se enquadrava mais a mim, era da Movistar, uma grande estrutura. Sempre simpatizei com eles. Já tinha tido uma oferta no passado e surgiu a oportunidade, e penso que uniram-se duas vontades, digamos, de ter sucesso no ciclismo. Em relação à equipa que deixas para trás, depois de ter sido a tua casa durante 3 anos, a EF Education, que balanço fazes da tua passagem pela equipa, e como é que explicas o timing da tua saída, se é que há algum? Sim, realmente foram 3 anos muito bons, por isso é que tive esta evolução como ciclista. Sem eles também não era possível. Encontrei pessoas excelentes, todos me ajudaram bastante, mesmo do massagista a todos, o staff, tudo foi
ajudaram-me realmente como ciclista e como pessoa, e o timing, digamos que acontece como um bocado off do tópico de modalidade, que acaba por ser um contrato em vigor, e o interesse tão grande da outra equipa e meu também, digamos, se fosse futebol era fácil haver uma transferência e pagava-se, e mesmo com o contrato em vigor acordava-se para a transferência. Digamos que o ciclismo também, não sei se tem que haver alguma formulação, porque quando há uma parte de um atleta e da equipa diferente, eu acho que são coisas também a rever um pouco, porque não acabei por respeitar o contrato, é verdade, mas também depois assumi as minhas consequências. Mas não é por nada, acaba por ser, digamos, projetos diferentes, que a meu ver se calhar encaixava-se mais nesta próxima fase, neste próximo degrau que espero atingir, e acaba por ser aí um interesse muito grande. Por fim, olhando à época 2023, qual vai ser o teu calendário e como é que ele vai contribuir para a evolução que pretendes ter enquanto ciclista? Eu espero, nesta primeira abordagem que tive com a Movistar, falámos um pouco por alto, mas nada definido. Espero entrar muito bem no ano e competir assiduamente até abril, nas minhas corridas de uma semana, clássicas também, e depois fazer um descanso em maio e pensar outra vez na volta à França, porque é a corrida que mais gosto. O Giro, claro que gostava de fazer o Giro, e também muitos portugueses, mas acho que o Giro já tem a minha história e o Tour tem um pouco as coisas mal resolvidas, e sinto que posso ir bem longe. Enquanto acreditar, vou ser para a luta. Muito obrigado, Ruben. Tá bom, obrigado.